capaz de dizer que Deus é justo. E eu não vi em nenhum momento esse homem triste, cabisbaixo, abatido. Mas mesmo morando no galinheiro com sua família, dizer que Deus é bom. Então isso aqui agora tudo é seu. Tudo é seu. Então, vamos padecer? Vamos. Vamos perder? Vamos. Mas continue firme. Deus vai cuidar de você. Deus está olhando para aquilo que você está fazendo. Eu só queria deixar uma escritura, mais uma escritura sobre padecer, que é 1 Pedro capítulo 2, 18 até o 24. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor com S minúsculo. Esse Senhor aqui é o servo deles, é o Senhor deles lá no natural. Não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Estão padecendo injustamente. Porque que glória será essa? Se pecando sois bofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Olha aqui que Pedro está escrevendo. Para que sigais suas pisaduras. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. O exemplo maior é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pedro está mostrando sempre Cristo aqui. E os apóstolos tanto criam naquilo que tomaram o exemplo de Cristo, né? Eles não estavam preocupados se iam comer hoje, se amanhã ia faltar, né? Paulo, o homem que poderia estar muito bem, não? Ia ser sacerdote, sumo sacerdote. Futuramente ele seria um sumo sacerdote, criado aos pés de Gamaliel, ensinado, aprendeu toda a lei. Um homem que era bem sucedido. Paulo era bem sucedido. Os pais eram bem financeiramente, viviam bem. Era uma escola de alto renome naquela época ali. Então, mas olha só o que aconteceu com ele. Preferiu os desertos, preferiu ser perseguido. Até então, é por isso que você não entende, porque esse povo não quer ser perseguido, né? Nós, os cristãos, hoje a maioria, eu falo nós porque é a maioria. Mas se houver uma perseguição, quem é que vai sustentar a barra? O mundo hoje te dá liberdade, né? Embora há uma perseguição religiosa, uma perseguição espiritual, mas no natural, tá aí. O crente hoje é moda. As igrejas, como eu disse anteriormente, pastores hoje andam nos seus carrões. Que perseguição tem aí? Que problema tem aí? Título de pastor hoje é sinônimo de riqueza. Né? Eles recebem seus salários altos, né, nas denominações, e na mensagem não é pouco dízimo não que entra, não. A gente sabe disso aí. Mas se houver uma perseguição, quem é que vai ficar na frente? Quem é que vai dizer, não, vamos ficar firme aqui? Quem vai? Vamos esperar isso aí agora. Eu quero ver quem vai suportar a perseguição. Porque se hoje eles só vão onde tem muito dinheiro, e quando não tiver dinheiro, será que vão pregar o evangelho aí? Será que vão ainda? Desde a pergunta, né? Fica a pergunta aí para responder. Será que esses homens, na hora da perseguição, na hora que o profeta falou que haveria uma perseguição sobre a noiva de Jesus Cristo, e os tabernáculos seriam fechados, como é que vai ser? Sem dinheiro, sem status. Todo mundo aplaudindo, né? No púlpito, uma igreja lotada, né, irmão? É bom demais pregar o evangelho. Muito fácil. É muito bom demais. Todo mundo, amém, glória a Deus. E muitas vezes é um engano. A maioria das vezes é uma mentira que o pregador está falando. E o povo aplaude. Quando chegar a perseguição, por isso é que Deus prova o seu povo, irmão, na hora da perseguição. É no fogo da perseguição que você sabe quem é e quem não é. É na hora que você está sozinho, os problemas, a doença bate, o problema atinge, aí sabe.
Agora a camarada cheia do dinheiro, o banco lotado de dinheiro, né? Dízimos, muito dízimo entrando. Saúde, tem dinheiro para ir no médico, melhor médico que tem. Muitos não querem nem mais receber oração, porque nem creem em oração. Ah, eu tenho um médico ali, eu vou lá, eu tenho dinheiro para pagar o médico, o remédio, o melhor que tiver no país, vou mandando buscar. Ei, meu amigo, tem hora que o dinheiro não funciona. Deus deixa que o ser humano vá, daqui a pouco aí agora. Cadê teu dinheiro? Olha na pandemia aí, desse corona. Quantos milhares de pessoas milionárias não morreram? Pastores ricos, milionários. Cadê o dinheiro? Se viu de alguma coisa? O que foi que se viu? Não era melhor ter confiado em Cristo todo o tempo? Não é melhor ter confiado nele todo o tempo na hora da... Porque Paulo disse, eu sei ter em abundância, mas também sei padecer necessidade. Ele sabia. Mas eu acho que a maioria desses crentes de hoje não sabe o que é padecer. Se for tirado, né, a coisa fica preta. Fica fria. Não, ninguém mais quer servir a Deus. Eu tenho quase certeza que 90% dos crentes de hoje, se não houver essa barganha, não, Deus, dê que Deus te dá em dobro. Dê teu carro, tua casa, que Deus vai dar outro, ou casa nova, um emprego melhor. Esse evangelho falso da teologia da prosperidade, que isso é uma miséria. Embora quem serve a Cristo é abençoado, sim. Mas ele se contenta com as coisas humildes. Paulo falou, tendo com que vestir e com que comerdes, com isso estejais satisfeitos. É isso que o cristão está tendo com que vestir. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É o que Cristo nos ensinou. E não buscar primeiro as bênçãos, primeiro Cristo. As bênçãos virão. Eu não quero dizer que quem é crente tem que viver na miséria. Não estou dizendo isso, nós não estamos dizendo isso. Tem que viver padecendo necessidade. Não. Mas se ele estiver nessa condição, ele vai estar como o homem lá do galinheiro. Obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor está me mantendo. Estava bem lá na casa do patrão, mas ele estava dando glória a Deus. Mas quando ele foi para o galinheiro, estava dando glórias a Deus. Só quer dar glória a Deus quando está tudo bem? Só dá glória a Deus se a igreja estiver bem, prosperidade e tudo isso, mas quando a igreja cai em problema, e aí o pastor simplesmente a igreja esquece. Entra um irmão em problema, ninguém mais lembra daquele irmãozinho. Infelizmente é isso. Mas eu acho que a escritura é bastante para aquele que crê. Uma escritura seria bastante. Para mim é, para os crentes são. Agora, fica aí ainda o problema, né, para que as pessoas entendam isso, que servir a Cristo é realmente uma renúncia. É padecer, é renúncia, perder, sofrer escárnio, sofrer tribulações, sofrer todo tipo de investida do inimigo. Isso aí é claro. Nossa pátria não é essa. Nossa pátria não é essa. Deus tem uma coisa melhor para nós, algo melhor para nós. Se Deus te deu riquezas, amém, louvado seja Deus. Não confie nisso, Tiago falou sobre isso. Ai de vós ricos, ai de vós ricos. Nós podemos ler a Bíblia aqui, quando o senhor falar, eu vou ler depois. Eu vou ler lá como é que é os ricos que se confiam, os avarentos. Porque é difícil um rico para não ser avarento. Ainda mais aqueles que não tinham nada. Depois Deus abençoou, eles se tornam tão avarentos que eles não são capazes de não dar um pão doido. Deveria ajudar mais. É, porque Deus o ajudou. Abençoou, ajuda mais. Ajudar muito. Fica mais avarento. Mais avarento. Complicado. Como ser humano é complicado, sabe? E a gente estamos deixando bem claro, Deus, a Bíblia diz, Deus enriquece, Deus empobrece. A riqueza é um dom de Deus. Então, como nós já falamos, conheço pessoas que começaram de baixo, hoje têm suas empresas, são ricas. Eu não tenho nada a dizer, porque eu sei de como eles começaram, certo? O que nós estamos frisando aqui é que o dinheiro que deveria ser usado para revestir a favor de almas, porque de que adianta eu dizer que uma alma vale mais de 10 mil mundos se eu tenho condições para, por exemplo, levar uma condição financeira para levar o evangelho para aquela alma e eu não faço. Ao invés disto, eu uso para o meu bel prazer. Ora, certo? Então, revestidos para quê? Para ganhar almas como o William Branham fazia, né? O restante vai para os campos de missões, eu não toco neles. $73 para mim, depois dos descontos, e o restante vai para os campos de missões. Para quê? Para quê? Para
os missionários que estão no estrangeiro para levar o evangelho a um moribundo pecador. Certo? Porque aquilo iria ajudar aqueles homens a se manter ali para poder estar pregando o evangelho. Mas o que nós temos hoje é homens que querem ser protagonistas, eles querem ser grandes, eles querem ser conhecidos, eles querem ser projetados. Certo? A intenção deles não é a alma, mas se projetar para o mundo para poder ser grande. E isto não é evangelho de Cristo. Não é evangelho de Cristo. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Nós vamos aqui só atacar as denominações, a Igreja Católica, mas esses que estão dentro da mensagem, que a maioria deles são mercenários, certo? Porque um mercenário, você vai pensar o seguinte, um mercenário é um trabalhador, mas ele trabalha por dinheiro. Você não vai dizer que o mercenário não trabalha. É porque Jesus falou, o mercenário que não é pastor, vê vindo o lobo, corre e deixa as ovelhas. Mas ele está lá, tomando sol, passando frio, mas no final ele tem o salário dele. Agora, o verdadeiro pastor, Jesus diz, dá a vida pelas suas ovelhas. Ele não trabalha por dinheiro. Mas a gente sabe que um verdadeiro pastor, Deus vai sustentar ele. Deus vai cuidar, vai cuidar. O que Deus chamou, ele mesmo capacita, cuida e sustenta. Não é isso? Então a gente tem que confiar nisso, tem que confiar nisso. Mas a maioria deles hoje são mercenários. E dentro da mensagem está lotado de mercenários. Por quê? Porque eles trabalham por dinheiro. Se não tivesse, irmão Fabrício, esse dinheiro, eles estariam ali? Irmão, eu digo ao senhor, o profeta falou, se não fosse dinheiro, né, ainda pensou assim, se não tivesse dinheiro na questão, eu digo ao senhor, irmão, era poucos que teriam coragem de trabalhar como Paulo, que trabalhava para o seu próprio sustento, que tinha direito de usufruir daquilo, mas não como exemplo para as outras igrejas, né? E para nós, pregadores e pastores, como exemplo para nós, eles dizem, olha, é claro que o salário do pastor é digno o obreiro do seu salário, né? Não fecha a boca o boi, aquele que debulha, que está no trabalho. Mas se não fosse dinheiro para trabalhar, como o profeta passou 17 anos, o povo da mensagem esquece disso, né? Um homem de 17 anos nunca tomou um dízimo da igreja. Ele falou isso aí. 17 anos trabalhando com suas ali, depois que veio as reuniões para o exterior e as reuniões tomaram todo o tempo dele, aí ele não tinha mais como trabalhar e sustentar a família, né? E as reuniões, e os cultos. Mas até então ele estava ali, ó, trabalhando como guarda florestal e pregando o evangelho, ganhando almas. E o ministério estava adiante. Mas é assim mesmo, sem dinheiro, hoje eles dizem, mas me diga coisa, qual é o nosso modelo? Não é a igreja primitiva? Não é os homens lá do dia de Pentecostes, Paulo, Pedro, João? Aqueles homens não tinham dinheiro, não. Eles tomaram aquele dinheiro daqueles irmãos lá, né, que vendiam suas fazendas, né, e davam aos seus pés, entregavam aos seus pés. Mas ninguém vê Pedro usufruindo daquilo, não. E disse que não havia nenhum necessitado entre eles. Pois é, não tinha. Não havia nenhum necessitado entre eles. Eles repartiam o pão de casa em casa. Não era para usufruto de um ou de outro, não. Mas era para partir o pão de casa em casa. É isso aí. Então, a gente vê que eles estão fora do padrão. Porque alguns, por que alguns entram no ministério? Para poder pensar numa aposentadoria melhor, para ter uma aposentadoria, para quando chegar na velhice, ter, né, uma fazenda, um dinheiro e ali. E sabe, e o problema disso é que eles, o que acontece? Eles querem tomar conta do mundo todo, porque querem angariar mais. Ele não quer ficar com ali um local, um pastor local, uma igreja local. Eles saem espalhando aí, muitas vezes nem assistência dão. Vão lá de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses para buscar um dízimos e o povo fica jogado lá. É porque não tem homens na região para pregar o evangelho, para cuidar desse povo? Tem! Mas eles fazem como um pregador disse aí outro dia, eu vi. É como o mijo do lobo. O lobo é assim, o lobo ele sai urinando longe, e os leões também faz isso. Mas os lobos, eles fazem um território, marcam um território bem longo, bem grande, mas nunca mais volta lá. Faz uma marca lá que é meu, mas nem sequer anda mais lá. Mas é porque é esse espírito, sabe, de ser o maioral, o protagonista, é um protagonismo. E outros que aparecerem ali para evangelizar, para ganhar almas, ei, aí é meu campo. Mas tu nunca fez nada pelo teu campo? Tu nunca, um folheto tu entregou? Tu nunca entregou um folheto? Tu nunca foi numa praça? Tu nunca... Que campo é esse teu campo? Por isso que ninguém mais respeita isso. Ninguém mais respeita. Aí tá aí as divisões.
Por quê? Está lá o povo padecendo, o povo morrendo. Chega um homem que tem coragem para evangelizar e para pregar o evangelho, ganha almas ali, é para passar para você. Por quê? Por que acontece isso? Porque devia ser assim. Não, tudo bem, vamos. Mas está o homem ali, ninguém o apoia, ninguém dá nada para ele. Ele chega lá, ensina as pessoas. E as pessoas gostam daquele homem ali, e o homem ensina a palavra para eles. Ele começa a ofertar para aquele rapaz ali, para aquele homem ali. Aí ele tem que. Como é que é? Como é que vai ser, né? Aí tem que passar de mão beijada para um homem que nunca fez nada por lugar nenhum. Chega ali, o cara soa, rala a camisa, é um pregador nato. Não, mas tem porque é meu campo, é minha região, não é mais nem é minha cidade. Só eles compraram a cidade. Chegaram ali, baixaram as portas da cidade, aqui é minha, que ninguém entra. E passa lá em ano. 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, para dar uma ceia lá. Um irmão e a igreja não aumenta os membros. E a gente conhece isso de perto. E os que tem, eles enxotam. E é enxotando, é expulsando da igreja, e aí por aí vai. Isso é em todo lugar que a gente passa por aí, vê que é assim. Os homens é uma ganância. Tem alguns poucos que entendem isso, mas a maioria é como se fosse o lobo, o mijo do lobo. Vai lá, urina aqui, urina ali, tem uma pessoa, não dá assistência, vai até aquela pessoa morrer e acaba ali. A obra para, porque tem que ser com eles. Se não for eu, se não for eles, a coisa não anda. Meu irmão, Deus tem seus servos em todo lugar. Ele capacita, ele chama, ele leva para trazer a mensagem ao eleito. Eu estou dizendo, nós estamos nisso aqui porque acontece mesmo. Não é como crítica, não. É um fato real, é uma coisa que é realidade que nas denominações acontece muito também isso, mas infelizmente a mensagem também está indo no mesmo caminho. No mesmo caminho. E aí por isso as divisões, por isso as dissensões, por isso os problemas, por causa da ganância, o amor ao dinheiro, tudo isso é por causa disso. Porque ali naquela igreja levanta um pregador, não há um reconhecimento, é um pastor, mas não é um reconhecimento da igreja, do líder, porque se o líder não apresentar, não funciona. Mas o homem tem uma chamada, o homem tem um ministério, está pregando o evangelho, ganhou almas, mas aí o seu pastor, que é por meio de muitas vezes o amigo, o favoritismo, aquela coisa, aquela política religiosa do inferno, e aí ele fica ali, e ali o povo morre. E ali aquele homem tem uma chamada, vai sair pregar o evangelho, porque tem uma chamada, não tem como você sustentar um homem que tem uma chamada para pregar o evangelho, não tem como você sustentar um homem desse. É prisioneiro num galinheiro, ele é águia, ele sai pregando o evangelho, onde ele vai pregando e vai ganhando almas. Como é que vai sustentar, vai parar Deus de qualquer maneira? Como é que vai parar um homem desse que tem um amor no coração para pregar o evangelho? Porque na maioria dessas igrejas, se levanta um homem para pregar o evangelho, a maioria deles eles procuram logo matar. Porque acha que tem que vir através do que ele pensa que é, dos deles. Dos deles. E muitas vezes Deus trabalha na contramão dessa liderança. Não, a liderança é caída, como é que Deus vai trabalhar através deles? Eles estão só preocupados com dinheiro. Porque muitos me disseram, já ouvi falar, não, irmão, sabe? E é isso mesmo. Muitos são pagos para ir. Por isso que vão pagos. Não vão por amor, irmão. Vão por amor ao dinheiro, pelo salário, pelo amor aos dízimos, não é por amor àquela alma. Por isso que não funciona. Aí muitas vezes dá problema por causa disso, porque o povo não é besta. Você pode levar o povo enganado por muito tempo, mas não o tempo todo. Você vai levar o povo muito tempo enganando assim, sabe? Passando a mão aí, mas um tempo todo não. Deus abre os olhos dos seus servos para poder o povo dizer, ei, peraí, meu amigo, que negócio é isso aqui? Só vem aqui e é com a cara feia, e não tem amor pelas almas, e tudo isso. É uma coisa vergonhosa para a gente estar aqui numa live falando, mas tem que ser dita a verdade. Tem que ser dita a verdade, porque nós estamos aqui para passar pano de maneira nenhuma em ninguém. Porque cristão não está para passar pano no erro. Agora estamos para ajudar as pessoas. Agora a liderança fariseu, tem que se converter, primeiramente se converter. Se quer ter céu, por isso que eu vi uma vez dizendo, céu não é para pastor. Bom, para pastor caído não é mesmo não. Céu não é para pastor. Pastor caído, doutrina falsa, ismos, pensamento errado, não é mesmo. Isso não é pastor chamado. Isso é um falso pastor. Mas céu é para verdadeiros homens de Deus. E mulheres e servos de Cristo. Amém. Muito bem. Então, veja só. Nós vamos já concluir já falando sobre a renúncia, que também o cristão tem que renunciar.
Sobre a renúncia a gente não precisa nem falar muito, porque Jesus falou, né? Quem não renunciar a pai, mãe, irmão, irmã, o que for, não é digno de mim. Tem que renunciar a prazeres, todas essas coisas que nós falamos anterior. E quando Deus chamou Abraão, ele disse assim, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Então saia da religião dos seus pais, saia deste convívio idólatra, saia deste engano. Então é a mesma coisa que Deus estivesse dizendo, porque o pai de Abraão era idólatra, né? Ele tinha muitos terafins e um oratório lá de deuses. Então, saia disso aí, saia. Então, a gente chega a uma conclusão que temos que renunciar. Se não houver renúncia, você não pode ser meu discípulo, porque Jesus disse, quem não renunciar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Tem que renunciar o próprio eu, a própria pessoa. E olha que o maior inimigo que nós temos na vida somos nós mesmos, nosso próprio eu. Quando Deus mandou Israel para tirar aquelas nações lá, os heveus, os jebuseus, os cananeus, os fariseus, observe que essas nações eram tudo terminado em eu, gente, em eu. Porque tinha que expulsar aquelas nações dali, porque senão elas seriam como laços para eles. Os que ficarem, que vocês deixarem, servirão de laço, servirão de amargura para vocês. Certo? Nem podia deixar a criança. Por quê? Porque a criança ia crescer. Certo? Então você tem que matar o eu, você tem que renunciar. Mas as pessoas, eles querem, Fabrício, um evangelho hoje. Eles querem um caminho largo, eles querem um caminho fácil. Mas renunciar, quando se fala em renunciar, as pessoas não querem. Não querem a renúncia. E renunciar é sacrificar. O apóstolo Paulo diz, rogo-vos, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Onde a gente apresentava o nosso corpo? Numa festa, numa bebida, numa balada, nisso. Mas agora é apresentar o vosso corpo aonde? Como sacrifício vivo, santo. Ou seja, esse corpo tem que ser santo, separado e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não existe mais esses ambientes para os cristãos, não, certo? Agora, ele tem outro ambiente, ele tem outro habitat. Não adianta eu sair dos campos de futebol, mas assistir o futebol em casa. Ora, eu saí do futebol, mas o futebol está dentro de mim. Tem que sair do futebol e tirar o futebol de mim, da minha pessoa. Então tem que matar o eu, tem que renunciar, tem que tirar o que está dentro. Isto é matar o eu. Se não fizer isto, não pode ser meu discípulo. E como você falou, atitudes de pastores hoje, doutrinas falsas de ismo, que aqui na Paraíba agora está ismo por todo lado. Que a gente está vendo ismos e mais ismos. Então, a gente não vai arriscar nossa alma por homens, não. A gente tem que ficar com a palavra. Certo? Como você não arriscou, eu não arrisquei minha alma por tal homem de João Pessoa, não. Deus me livre. O homem está na doutrina falsa, ele vai para o inferno, se ele quiser, ele vai para o inferno, quem quiser ir com ele. Mas eu não. Eu devo ficar com a palavra acima de tudo. Você viu, exortou, alertou o homem sobre a doutrina falsa que o sangue não salva, mas não quis. Então, quer se perder, vai se perder. Quer seguir o homem se perder, se perde. Eu vou continuar com a verdade. Então, atitudes erradas e doutrinas erradas têm levado esses homens à queda, à perdição, se tornando ismos. Por quê? Simplesmente porque eles querem ser grande e protagonista de algo. Mas um cristão não quer isso não, gente. Ele quer renunciar. Ele é pequeno. Se torna pequeno para poder ser grande. Quem quiser ser grande tem que se tornar pequeno. O maior é o que serve. Assim foi o que Jesus ensinou. Então tem que haver uma renúncia. Se não haver renúncia, você não pode ser o discípulo de Cristo. Perfeito, nós estamos aprendendo isso, né? Aprendemos isso desde quando o Evangelho foi nos apresentado. Que a gente tem que largar o mundo, largar as modas, largar tudo aquilo que não é condizente com o Evangelho. Aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, esposa, terra, riquezas por amor de mim, não é digno de mim. É o que Cristo sempre mostrou. O jovem rico, um jovem bem-sucedido, mas religioso, mas sem ter garantias de vida eterna. Isso aí está em toda a Bíblia, né? Quando eles encontrou com os apóstolos, chamando os apóstolos, vocês são pescadores de peixe, agora vos farei pescadores de almas. É isso que eles abandonaram tudo. Uma pegou uma mensagem abandonando tudo. Pedro abandonou o peixe,
abandonou seu negócio de pescar. O Levi, Mateus, largou um grande emprego que tinha, muito dinheiro, um fisco, né, bem-sucedido. Levi. E todos eles tiveram que renunciar. Zaqueu, um homem bem-sucedido, muito bem-sucedido, muito milionário, teve que abandonar tudo também. Cristo abandonou tudo, abandonou os céus, né? O seu trono de glória para vir aqui, maior exemplo para nós. Abandonou tudo, Cristo se entregou completamente. Como homem, veio como homem. Seu trono de glória, de marfim, de toda honra, toda exaltação, veio aqui para passar sofrimento e renunciar. Né? Mas nós não queremos renunciar. O homem quer sapato largo, sombra e água fresca. Irmão. Isso é o homem carnal. E não te chamando as pessoas para perder, não. Cristo nunca chamou ninguém para perder. Chamou para ganhar. Né? No final vida eterna. Você cessa aqui. Porque, irmão, o que é que tem de bom? A gente sempre pergunta, o que é que tem de bom nesse mundo? Bebida é alguma coisa que tenha frutos, coisa louvável? Prostituição, bens mal adquiridos, roubos, mentiras. Você não está perdendo, você não está perdendo nada, você está ganhando. Tudo isso a cristão ganha. Porque tudo isso escraviza o homem, irmão. Tudo é escravidão. Bebida, fumo, mulheres, prostitutas, religião principalmente. Você não está perdendo, você está ganhando. Quem é que quer alguma coisa suja, imunda perto de você? Alguma coisa errada, coisa podre, alguma coisa assim que não presta perto de alguém, um lixo perto de você. Você não quer. É como um cristão, isso é lixo. O problema é que o ser humano nasce no pecado e nasce cego. Mas da maneira que ele abre os olhos e Deus abre os olhos dele, ele vê que está rodeado de lixo, aquilo que não presta, futebol, novelas, né, falsas doutrinas, seguir homens, falsa religião, adorando ídolos, adorando imagem de escultura, tudo isso aí. Tudo é lixo, tudo é engano. Mas, quando você tem os olhos abertos, meu Deus, eu estou cercado de coisas sujas, de imundície. Estava no pecado, na lama do mais podre que existe. Deus te ergue, graças a Deus. Graças a Deus. Aí não é um peso. É uma alegria servir a Deus. Porque muita gente pensa que deixar... Agora, não, você vai ter que aceitar Cristo, vai ter que deixar as amizades, os amigos, a mulher. Meu amigo, o que é isso? Comparar com a eternidade. Se comparando com uma eternidade, vida eterna. Ah, não, eu não posso deixar, eu não posso aceitar Cristo, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque senão a mulher não vai me aceitar mais em casa. Largue dessa mulher. Se ela não quiser, é o que a Bíblia diz. Se não quer viver com você, você vai fazer o quê? Mas primeiro, aceite a Jesus Cristo. Ela vai poder te salvar? Ou você vai poder salvar ela? É uma renúncia. Isso é renunciar. O eu. O pensamento, os ideais, por amor a Cristo. E é o que o cristão todo dia faz. Porque o diabo ele é astuto. Ele sempre quer que você... É porque lá Israel não teve coragem de renunciar a tudo, né, irmão? Daqui a pouco os inimigos voltaram e fizeram deles escravos. É desse jeito. Quando uma pessoa não tem coragem de renunciar a tudo, cortar o mal pela raiz, daqui a pouco aquilo vai fazer a gente escravo, querer fazer a gente escravo. E a gente vai ter que lutar muito mais para vencer aquele inimigo. E Deus até permitiu que aquilo acontecesse, sabe? Mas é hora de hoje a gente mandar, nós estamos abandonando tudo hoje, agora, é hora de abandonar tudo. Todo o pecado, todo o engano, toda a politicagem, tudo aquilo que nos atrapalha nessa caminhada. Vamos abandonar tudo por amor ao Evangelho. Padecer, morrer, renunciar por amor a Cristo Jesus. Porque a recompensa, meu irmão, minha irmã, é gloriosa. É promessa de vida eterna, vida sem fim, vida na presença de Deus. Uma vida sem doença, sem enfermidade, sem dor de nenhuma dor, sem nenhuma decepção, sem morte, sem problemas algum. Aqui vai ter problema, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencereis. É assim que nós estamos te chamando. É assim que nós estamos já encerrando, né, irmão? Vamos ainda falar um pouco sobre morrer. Pronto. Então a gente ainda tem um item aqui, mais um tópico, então, mas é isso que nós estamos te chamando, para abandonar tudo, abandonar o falso profeta, o falso apóstolo, o falso mestre, esses falsos pastores, e ficar com Jesus Cristo, com a palavra. Porque fazendo isso, você terá vida eterna. Não fazendo, boa viagem para você. Não quer.
Boa viagem, nós não estamos aqui forçando, não vamos forçar ninguém. Estamos fazendo o nosso dever, pregando o evangelho. Eu aceitei a Cristo. Somos aqui como um atalaia. Não queres? Boa viagem, mas você quer? E o que você está esperando? O que está te incomodando? O que está te prendendo ainda? Aí nessa igreja, né, ouvindo um falso pastor. O que está te prendendo aí? Ah, não, meu amigo, meu pastor, meu irmão, meu amigo, maior é... Ame mais a Cristo. Ame a Cristo sobre tudo. E aí você será feliz fazendo isso. Louvado seja Deus. Então, para concluir aqui, nós vamos falar sobre morrer. O apóstolo Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, Gálatas 2:20. Ele diz, morro a cada dia, 1 Coríntios 15:31. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 9:15, ele diz, nenhuma dessas coisas usei, porque melhor me fora morrer por amor a Cristo. Então, a gente sabe que uma pessoa quando morre, ele deixa de existir para este mundo. Então uma verdadeira pessoa que morreu para este mundo, realmente ele deixou de existir para este mundo, para o mundo pecador. Uma pessoa que morre, ele perde a força, perde o vigor. Perde a força e perde o vigor para este mundo pecador. Já não mais faz nada. Uma pessoa que morre, ela não faz mais parte deste mundo. Não faz mais parte deste mundo aqui. No natural, você vê, ela morreu, não vai fazer mais parte desse mundo, não. Então, nós também temos que fazer mais parte desse mundo pecador. E uma pessoa que morre, ele é uma pessoa que você pode dizer o que quiser com ele, o que quiser. Ele não vai responder nada. Está morto. Está morto ali no caixão, diga, pode chamar ele do que quiser. Ele não vai poder mais responder nada. Nós não vamos corresponder a nada deste mundo pecador. Uma pessoa que morre não corresponde a nada deste mundo pecador. Agora ele morreu, ele está crucificado com Cristo. Ele vive para Cristo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lucro. A vida que ele vive, vive para Cristo. Vivo na fé do Filho de Deus, o apóstolo Paulo disse. Certo? Então, quando você vive na fé do Filho de Deus, você partir daqui é lucro. Porque você já morreu para o pecado aqui, já está morto para este mundo. Você já não mais existe para este mundo. Por isso que o mundo não vai te ver mais nos ambientes que anteriormente você praticava. Jesus disse, se vós fostes do mundo, o mundo amaria. Mas como não sois, o mundo vai odiar vocês. Porque não faz mais parte deste mundo. E uma coisa para concluir, quero dizer. Onde a luz chega, as trevas é dissipada. Por isso que o cristão ele não pode ser bem quisto e bem-vindo nesta sociedade. Por quê? Porque a sociedade é pecaminosa, pecadora, é trevas. E quando aquela luz chega para dissipar as trevas não aguentam. Elas têm que correr. Toda vez que você liga uma luz, se ali havia um escuro, aquele é dissipado. Então, o que nós queremos é isto. Morrer. Está morto para esse mundo e o mundo está morto para nós. Então, o lema do cristão é este. Vou dar aqui minhas considerações finais. É perder, padecer, sacrificar e morrer. Este é o verdadeiro evangelho de Cristo. E este é o evangelho que nós apresentamos para você. Eu só queria deixar mais uma escritura aqui que eu me lembrei. A gente vai lembrando, né? Vai falando. São João capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Deixa eu ver se é o 2, o verso 15, né? Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Isso é morte. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências. Mas aquele que vai à vontade do Pai permanecerá eternamente, terá vida eterna. É isso que nós estamos chamando. Renuncia, morra para o mundo. Vamos morrer para esse mundo amaldiçoado, que já está em morte, né? Esse mundo está morto. Né? Temos que morrer com Cristo para ressuscitar com Ele em glória. É isso que Paulo, Pedro, João, esse é o Evangelho. Este é o Evangelho bíblico. Estas são as boas novas de salvação. Vamos morrer para os nossos próprios pensamentos, nossos próprios egos, para ter vida eterna. Porque esse é novo nascimento. Para ter novo nascimento, primeiramente tem que morrer. Não tem como ter nova vida se não tiver morte. Ah, tem que nascer de novo, mas morreu primeiro?
renuncia. Tem renúncia, tem desapego, tem completamente a aversão às coisas do mundo. Ah, então esse nasceu de novo. Não tem como você nascer de novo sem primeiro morrer. Não tem como. A semente só nasce se primeiro ela apodrecer debaixo da terra. Apodrecendo tem uma nova vida. Então é isso que nós temos que, cada dia, passar por esse processo de nascer de novo. Morrer para o mundo e nascer cada dia. E ser todo dia batizado com o Espírito Santo, que é essa vida que está aí fluindo, está aí nos mantendo, está aí nos dando força para continuar a vida do próprio Cristo em nós. Então esse é o nosso recado, irmão. Eu acho que é suficiente para essa oportunidade. Depois voltaremos, creio. E se você tem desejo, entre em contato conosco. Nosso contato está aí, nosso número do WhatsApp, aqui na região. Procure o irmão, procure a mim. Nós estamos aqui para te ajudar. Não é aqui para se apossar, nem para dizer que somos melhores, mas podemos te ajudar porque uma vez fomos ajudados, então podemos ajudar as pessoas mostrando que a solução para o teu problema é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus enviou uma mensagem com o alarido de Deus, uma mensagem pura, uma mensagem simples, mas poderosa, para fazer com que o eleito, a eleita de Deus, voltemos ao padrão original, ao padrão bíblico, padrão que não vai falhar. O mundo vai passar, tudo vai passar, mas a palavra de Deus nunca passará. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, Deus abençoe grandemente. Foi um prazer estar de volta na apresentação dessa live. E sempre estamos à sua disposição. E lembrando que o nosso objetivo é este. É apresentar Cristo. Apresentar a vida eterna para você. Apresentar o melhor que Cristo tem para dar. Não podemos apresentar outra coisa a não ser isso aqui. Porque esta é a parte principal. Maria escolheu a melhor parte, dela jamais será tirada. Escolha a melhor parte, que isto não pode ser tirado de você. As coisas daqui, Marta, anda inquieta e te preocupa com muitas coisas. São coisas passageiras. Mas Maria escolheu ficar aos pés de Jesus e ouvir as palavras de vida eterna. Então, esta é a melhor parte e dela jamais será tirada. Então, uma vez que você escolhe a melhor parte, que é a vida eterna, isso jamais pode ser tirado de você. Você permanece até o fim, nisto, perseverante, jamais poderá ser tirado de você. Cristo vai te sustentar, te ajudar. Faça a escolha correta. Deixe o erro, deixe pastores errados, igreja errada, crenças erradas e venha para a verdade, porque é a única coisa que te liberta. Que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço, um shalom a todos. Shalom, shalom, Deus abençoe. Até a próxima. E a nossa oração, né? Encerrando, né? Que nosso Pai Celestial possa continuar abençoando, meu Deus, nossos contatos do Facebook, do YouTube e esta alma que nessa manhã, nesta hora, nesta oportunidade de estar com o coração contrito, compungido, fazendo esta análise, Senhor, dá força para ela, coragem, entusiasmo, uma tomada de uma decisão na alma de servir ao Senhor, meu Deus. Ao Senhor, como está escrito. Porque fazendo isso, essa pessoa será feliz, terá vida eterna, terá segurança eterna. Meu Deus, cura o enfermo, o oprimido, liberta o oprimido, salva o cativo, os que estão nos hospitais, enfermos, os que estão sofrendo depressão, dificuldades com filho, com esposo, com mulheres, no trabalho, aonde for, na família, meu Pai. Ajuda esta irmã, este meu irmão, dando força para ele, dando força para ela, para eles continuarem servindo ao Senhor e olhando para o final da jornada, porque aqueles que te servem terão recompensa gloriosa. Meu Deus, obrigado. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas.